Boa tarde. Boa tarde. The subject of the family is a very broad subject. O tema sobre família é um tema assim, muito amplo, As Brother Joe has already introduced, como o Joe já introduziu. there are many things that has to be taught before marriage, Há muitas coisas que precisam ser ensinadas antes do casamento and many other things also after marriage. e muitas outras coisas depois do casamento. The exercise of this presentation is to focus on family relationships. O exercício desse casamento é nos focar nos relacionamentos, And in order to better serve the Lord. de modo a servir melhor o Senhor. Eu Só acho que first você of está all- dando microfonia ou o que você está dando, será? Vamos continuar também. So first of all, the whole family is an entity which is sanctified to God. Então, antes de tudo, toda a família é uma entidade que é santificada para Deus. We have example from the Old Testament. Nós temos exemplo do Antigo Testamento. We have in Deuteronomy 6 verse 2, Temos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, the whole family is called to serve God. que toda a família é chamada para servir a Deus. It's not a question of individuals within the family serving God, Não é uma questão de indivíduos servindo a Deus, but the family, you and your son. mas a família, tu e teu filho. This is also a condition for their blessings. Também é uma condição para que fossem abençoados. They have to listen, keep the word, and also do that in family. Deveriam ouvir, guardar a palavra e também em família. So God is interested in families. Então Deus está interessado em famílias. And we have heard that the devil is trying to destroy everything that God establishes. E nós ouvimos que o diabo quer destruir tudo que Deus estabeleceu. And God has established the family entity. E Deus estabeleceu a entidade da família. And up to this day, the devil tries to destroy this family entity. E até hoje o diabo quer destruir essa entidade, a família, By renaming it, mudando o nome dela, devising, dividindo ela, breaking, quebrando, or creating couples which are not according to the word of God. ou criando casais que não estão de acordo com a palavra de Deus. So let's enter into the relationships in the house. Então vamos entrar no relacionamento familiar. There's the first principle, a very important principle we find in Scripture, and it is the principle of the head of the family. Existe um primeiro princípio muito importante nas Escrituras, que é o cabeça da família. There is an order that God has established. Essa é uma ordem que Deus estabeleceu. It's not an order that man has established. Não foi uma ordem que o homem estabeleceu. It's from the Word of God. É da palavra de Deus. And this principle of headship can be seen, for example, in Ephesians chapter 5. E esse princípio de liderança pode ser visto em Efésios capítulo 5. We have Christ and the assembly. Temos Cristo e temos a igreja. And in the family you have the husband and the wife. E na família você tem o marido e tem a esposa. But let's go into some details about this principle. Mas vamos entrar em alguns detalhes acerca desse princípio. When God looks at the family, Quando Deus olha para a família, He's looking at the person responsible in that family. Ele está olhando pela pessoa responsável nessa família. And the person whom God is looking at E a pessoa que Deus está olhando para is the man. é o homem. And we have many examples in the Old Testament. E temos muitos exemplos no Antigo God Testamento. is not looking at the children, Deus não está olhando para os filhos, though He sees them. Ele vê elas. God is not looking at the wife, Deus não está olhando para a esposa, and though He sees. mas Ele vê ela. But when He wants to deal with the family, Mas quando Ele quer lidar com a família, He's speaking to the head of the family. Ele fala para o cabeça da He família. owns the head of the family responsible for his family. E Ele exige responsabilidade do cabeça da família. In all
aspects. em todos os aspectos. In Genesis chapter 7, verse 1, Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, we have the example of Noah. temos o exemplo de Noé. Noah was told by God to build an ark to save his family. Noé, Deus disse a Noé para que ele construísse uma arca e salvasse a sua família. When he speaks to Noah, he says, you Quando ele diz para Noé, você and your family. e tua família, He's not speaking to the wife, não está falando para a he's not esposa, speaking to the children, não está falando para os but to filhos, Noah himself. mas para Noé, ele mesmo. And so, as the head of the family, Então, como cabeça da família, Noah was responsible for the salvation of his family, so to speak. Noé era, assim por dizer, responsável pela salvação de sua If família. Noah had decided, well, it's too hard to build an ark, let's forget about that, Se ele tivesse dito, é muito difícil construir essa arca, vamos deixar para lá, they would all have died. então todos eles teriam morrido. We have another example in Genesis 18. Temos outro exemplo em Gênesis 18. We have the angel of the Lord coming and speaking to Abraham. Nós temos o anjo do Senhor vindo e falando a Abraão. And the angel of the Lord asked, will I hide to Abraham what I will do? E o anjo do Senhor se pergunta, será que eu vou esconder algo para Abraão, o que eu irei fazer? Because I know him, Porque eu conheço ele, that he will instruct his family. porque ele vai instruir a sua família. We see that Abraham is the point of contact for fellowship with God. Vocês veem que Abraão é o ponto de contato para a comunhão com Deus. He is the point of contact to receive revelations from God. Ele é o ponto de contato para receber revelações de Deus. I'm not saying that God is not speaking to the wife. Eu não estou dizendo que Deus não está falando para a esposa I'm da not família. saying that he is not speaking to the children. Não in the estou family. dizendo que ele não fala para os filhos da família. He was not speaking to Sarah. Mas Deus, naquele momento, não estava falando para Sara. He was speaking to Abraham. Ele estava falando para Abraão. He was the one responsible to instruct his Ele, family. ele era aquele que era responsável para instruir a sua família. In Genesis 35, Em Gênesis capítulo 35, we have God who calls Jacob to go. nós temos Deus que chama a Jacó para ir. I think it's in Bethel in chapter 35. Eu creio que é lá em Belém, And when Jacob hears the call of God, em Betel. Jacob, I lost all the messages and return from where? from Bethlehem. From Bethel? Yes. God called him to go to Bethel. Então Deus o chamou lá em Betel. And after, when Jacob heard that, E aí quando Jacó ouviu, the thought didn't cross his mind. o pensamento Didn't cross his mind não entrou na cabeça. to go alone. Ele não foi sozinho. Oh, God called me. Oh, Deus me chamou. I will go and I will come back. Stay here. Eu vou ir, vou voltar. Fiquem aqui. He knew he had been called by God with his family. Ele foi chamado por Deus com a sua família. And so he thought for a moment, we have a problem here. Aí ele pensou por um momento, tem alguns problemas aqui. I know there are things in my family that are not in order to Eu be sei que existem algumas coisas aí na minha família que não estão assim em ordem. And there was these teraphims Yeah, among you the know. luggage. Haviam esses terafins, aqueles ídolos no meio lá da bagagem. He asked everyone in his house to throw away everything which is idolatry. Então ele disse para a família para jogarem fora tudo que havia de idolatria. As the head of the family, Como cabeça da família, he was responsible for the order of his family ele era responsável pela ordem em sua família, so that they can meet God. de modo que eles possam se encontrar com Deus. We see also in Exodus 10. E We see here in Exodus 10. é só. We see here Yes. in Exodus 10. Nós vemos aqui em Êxodo 10, The scriptures are there. as escrituras estão aí. Take the time to read them. Pegue tempo para ler elas. I have no time. Eu não tenho tempo. We have Pharaoh who asked Moses, who will go in
the desert to worship the Lord. Nós temos Faraó que perguntou para Moisés, quem que vai lá para o deserto e adorar o Senhor? Moses says, the fathers, the mothers, the children, everything we have, all the family will go. E Moisés disse, os pais, os filhos, as posses, tudo que tinha, toda a família. Pharaoh answers, no way you will go with your children. E o Faraó disse, de modo algum que vocês vão com os seus filhos. It was a no way for Moses. Isso não valia para Moisés. As a head of the family, Como cabeça da família, I'm not to follow the Lord but myself. I'm not to follow the Lord. eu, por mim mesmo, não apenas eu sigo o Senhor With my wife com minha esposa, and leave my children do whatever they want. e aí eu deixo as crianças fazerem o que elas querem, Or leave them in this world. ou deixar elas aí nesse But this mundo. is what the devil wants to do today. Mas é isso que o diabo quer que façamos hoje. The head of the family is responsible before God. O cabeça da família é responsável perante Deus. We read in Genesis 3:12 what Adam did. Nós lemos em Gênesis 3, versículo 12, aquilo que Adão fez. God asked who? Ah, He's telling who? Deus perguntou quem? Eve? Eva? Eve? Eva? No, Adam. Não, ele perguntou. What did Adão. Adam do? O que Adão fez? Oh, it's my wife. Ah, é minha esposa. What did the wife do? O que a esposa Oh, fez? it's the serpent. Ah, é a serpente. And in the child book, E no livro de crianças, you see the wife pointing to the dog você vê a and the esposa, dog to the serpent, and that was funny. você vê a esposa aí apontando lá para um cachorro, o cachorro apontando lá para a serpente. É engraçado. But the head of the family did not discard himself from his responsibility before God. Mas o pai da família, o cabeça da família, não pode se eximir de qualquer responsabilidade perante Deus. If something is wrong in my family, Se há alguma coisa de errado em minha família, whether it's my wife não importa se é minha esposa or my children, ou meus filhos, God holds me personally responsible to give account because of that. Deus me tem como responsável para prestar contas por isso perante Ele. Brothers Irmãos, are the head of your family. os irmãos são os cabeças da família. You are personally responsible before God to give account for your family. Vocês são pessoalmente responsáveis perante Deus para prestar contas. And as some young people desire to enter into marriage, E se um jovem quer entrar em um casamento, do not forget that you will become the head of your family. não esqueça que você vai se tornar o cabeça da família And the one personally responsible before God. e aquele que é pessoalmente responsável perante Deus. Very often when there are problems in family, Quando há problemas na família, it's because of the head. geralmente é por causa do cabeça. Oh, it's my wife. Ah, é a minha esposa. Oh, it's because my child is like that. Ah, porque os meus filhos são assim. It's the head. É a cabeça. And God sees it like that. E Deus vê desse modo. Also in the New Testament we have instructions many times that point back to the order God has established. E no Novo Testamento vemos várias instruções que apontam para essa ordem que Deus estabeleceu. But we have no time for that. Mas nós não temos tempo para isso. Relationships, the husbands and the wife. Relações, o marido e a esposa. Very quickly, the husbands have to Bem rapidamente, os maridos têm que do the things which Joe said it's the most difficult. fazer a coisa que o Joe disse que é a coisa mais difícil To love de amar. your wife. Vossas esposas. Wives, Esposas, to submit to your husband. de se sujeitar a vosso marido. Of course, if the husband is nice, it's easy to submit. Claro que se o marido é gentil, é legal, é fácil de se submeter. Of course, if your wife is, listening and, what's in listening is subject that it's easy to love her. Claro, se a esposa for aí companheira legal, é fácil de amar a esposa. But it's not what it's written here. Mas não é o que está escrito aqui. Despite the difficulties, Apesar das dificuldades, both the husband and the wife o marido e a esposa have to do the
these things which God is asking. Precisam fazer essas coisas que Deus está It's pedindo. beautiful when there's Christian communion and relationship in these things. É lindo quando cristãos conseguem ter um relacionamento assim perfeito. But even if, for example, I got saved and my partner didn't get saved, Mas ainda que, como cristão, eu fui salvo e minha esposa não foi salva, one of these two parts still applies to me. ela, One of these two. uma dessas duas coisas ainda se aplica a mim. In the couple, one should be for the other. No casal, um deve estar para o outro. We have this principle expressed in a way in this chapter, 1 Corinthians 7. Nós temos esse princípio aí em 1 Coríntios But capítulo we have to 7. learn that one is for the other. We form a unity. Precisamos aprender que um é para o outro. Eles formam a unidade. But as we do that, it's important to give, not to give to the other that which belongs to God. Mas com isso também é importante que não demos para o outro aquilo que pertence ao Senhor. We said it in our first presentation. Dissemos em nossa primeira It's apresentação, not a question of priority. não é uma questão de prioridades. It's the Lord first. O Senhor primeiro. And then after everything else will fall in good place. E aí depois todas as demais coisas vão se achar no lugar certo. For the children, Para as crianças ou os filhos, we have obedience. nós temos obediência. Now there are no more children here. Bem, agora não temos mais crianças But aqui. as parents, we learn that obedience, well, Não. Mas como pais, nós aprendemos que obediência it's not happening by itself. não ocorre assim por si mesmo. As when I was a kid, Quando era uma criança, I had to be trained. eu tinha que ser treinado. As you become a parent with children, Quando você se torna um pai com uma criança, you will have to train your children in the Lord for this too. você vai ter que criar o seu filho para o Senhor It's com the isso. wisdom and knowledge of God that says us to do that. Porque é a sabedoria e conhecimento de Deus que nos disse para fazer isso. And for the fathers, E para os pais, do not irritate your children. não irritem os vossos filhos. It's interesting, it's not said about the mothers, É interessante, não diz aí mães, the fathers. mas pais. Because sometimes we tend to be strong with the children. Porque muitas vezes queremos ser firmes com os filhos. We need to learn from the Lord Jesus how to interact with them, not to irritate them. E temos que aprender com o Senhor de como interagir com os filhos e não irritá-los. Now, the family should be a place where we have encouragements. E a família deve ser um lugar onde temos encorajamentos, When we can find help for each other. onde podemos achar ajuda uns para os outros, Where we care for each other. onde nós cuidamos uns aos outros. We've heard about the cares we have to have in the assembly. Nós ouvimos sobre os cuidados que temos que ter na igreja. But these cares grow and start in the family also. Mas cuidar começa na família. We have to show love for one another. Precisamos mostrar amor um para o outro. The husband and the wife. O marido e a esposa, In the way we interact together. no jeito que In the interagimos, way we do things together. do jeito que fazemos as coisas juntos. And father with children. E pais com filhos. And mother with E children. mães com It filhos. should be a place where love is being displayed. Deve haver um lugar onde o amor é mostrado. And also in the family, it should be the place where we encourage each other in the things of E God. também na família deve haver um lugar onde encorajamos uns aos outros nas coisas do Senhor. To go to the meetings. Para ir para as reuniões. To do that which is good. Para fazer o que é bom. To make visits. Para fazer visitas. Many other things. E muitas outras coisas. It's here in the family where these qualities can be strengthened for the things of God. É aqui na família onde essas características podem se firmar para o Senhor. Everything begins in the couple. Tudo começa no casal. And it's important to realize that. E é importante realizarmos isso. We have seen the principle of the head of the family. Nós vimos o princípio da cabeça da So família. there's one guy here who's responsible of his family in Canada. Então existe um cara aqui que é responsável por sua família no Canadá. See, you're free from discharge from that. Eu sou livre disso.
É que eu sou solteiro, pra And quem não some of sabe. you are heads of families. So Vai ser because single, for this that I exactly. don't So know. you're okay. There's nothing. So you can translate and say the things right as they are. Aí eu posso simplesmente traduzir e dizer as coisas como são. And some of you are heads of family here. Então, alguns de vocês são cabeças de famílias aqui. Some have young children. Alguns têm filhos, crianças novas. Some of you have children that are grown up and even married. Alguns têm crianças que cresceram, mas ainda não são casadas. And maybe you are a grandfather to these children. E quem sabe você também é um avô para essas crianças. But everything after the principle of the head, the responsibility. Mas todas essas coisas, considerando aí o princípio da família, a cabeça, When it comes to make our family according to the Lord's mind, quando se trata de fazer uma família de acordo com a mente do Senhor, it first begins within the couple. primeiro começa com o casal. First, there must be dedication to serve God for both of you. Primeiro precisa haver dedicação para servir o Senhor juntos. We've seen in the first presentation this decision to serve God individually. Nós vimos essa decisão na primeira apresentação para servir ao Senhor It's important to have time together as a couple. como indivíduo. E agora é importante para termos tempo com o Senhor juntos, como casal. And speak together concerning the service of God. E falarmos juntos com respeito às coisas do Senhor. So to have a heart together to serve God. Assim que para que tenhamos um coração juntos para servir ao Senhor. I don't like these. Eu não gosto desse microfone aí. And if you're contemplating marriage, E se você contempla casamento, it's important to speak of this subject together before entering marriage. é importante de falar sobre esse tema de onde se reunir antes de entrar no casamento. Can you imagine family life? Vocês podem imaginar a família, Someone who wants to serve God here, a vida familiar, se alguém quer servir a Deus aqui and the other one who wants to serve God here. e outro quer servir a Deus aqui. It will create difficulties. Isso vai criar dificuldades. So it's important to discuss these things together. Então é importante discutir essas coisas juntos. So that there might be agreement to serve God as a family. De modo que possa haver concordância em servir a Deus como família. Then it's important to show it practically. Então é importante demonstrar isso de forma prática. In your couple, No casal, pray together. orem juntos, Not with the children. não com as crianças. Take a time together to pray together with God. Peguem um tempo para se encontrar e orarem juntos. Peter is not an example of that. Pedro não é um exemplo disso. It just shows that some things can hinder us in our prayers. Apenas diz que existem coisas que podem impedir as nossas orações. But the idea here is that we should have no hindrance to pray together, Mas a ideia aqui é que não deve haver nenhum impedimento para orarem juntos and we should do it together as a couple. e devemos fazer isso juntos como casal. It's very important to pray together. É muito importante de orarmos juntos. It keeps you of many difficulties in your Christian life as a family. Isso vai evitar muitas dificuldades na vida cristã como família. It's easy to have an argument with the one you love, É fácil ter um argumento, uma disputa com aquele com quem você ama. and then because of pride, not going back to it. E aí, por causa do orgulho, você não volta atrás. And it can stay like that for many days. E pode ficar assim por muitos dias. But if you pray together every day, Mas se você ora juntos todos os dias, try to pray God when you have an issue with your wife or your husband. aí tente orar para Deus quando você está tendo um problema lá com tua esposa ou marido. It doesn't work. Não funciona. It's impossible. É impossível. So praying together every day Então, orando junto todos os dias is also a safeguard to avoid these situations. também é um modo de se resguardar dessas situações. The Spirit of God presses on your soul your responsibility. O Espírito de Deus pressiona a tua alma essa responsabilidade Then you want to fix that problem e aí você quer resolver esse problema. so that fellowship
is brought back. De modo que comunhão é trazida de volta. I'm being too long. Read together. Lê juntos. Same thing. Mesma coisa. We read in Ephesians chapter 5 that the husband has to nourish and cherish his wife. E lemos aí em Efésios Chapter 5. capítulo 5, que está escrito aí que devemos alimentar e cuidar dela, da esposa, assim como Cristo cuida da igreja. Just as Christ has done. Assim como Cristo o fez. It's not only the physical needs. Não é apenas as necessidades físicas. I go to work, I earn money, I bring back food. Eu vou para o trabalho, ganho dinheiro, trago de volta a comida. It's also spiritual. É também espiritual. Just as Christ is taking care of us spiritually. Assim como Cristo está cuidando de nós espiritualmente. So husband, Então, maridos, you have a responsibility before God also to instruct your family, and here in your couple you have a spiritual responsibility towards your wife. você tem uma responsabilidade para alimentar espiritualmente a tua família e agora, como casal, você tem responsabilidade para cuidar espiritualmente da tua esposa. Just saying, oh my wife, read that book, it's good for you, it's the Bible. Apenas dizendo para a esposa, olha, esposa, leia esse livro, é bom aqui, a Bíblia. No, sit together and read it together. Não, sentem-se juntos e leiam juntos. And learn together from the Word of God. E aprendam juntos a palavra de Deus. Then together you want to go to the assembly meetings. Então juntos vocês vão querer ir também nas reuniões da Assembleia. This is where Christ is. Lá é onde Cristo está. And in your couple you took the decision that you want to live for God. E como casal vocês querem tomar a decisão para viver para Deus. You want to make your schedule in such a way that you can do it. Você quer fazer a tua agenda de tal modo que o seu possa fazer. Enjoy the fellowship with the saints. Gozar a comunhão com os santos. When you're in vacation, well, there's no vacation for the Christian. Quando você está em férias, bem, não há férias para cristão. Many believers take their vacations week to go to conferences. Muitos crentes tomam as férias para ir para conferências. We also need rest, of course. Nós também precisamos de descanso, é claro. But resting is not resting from the assembly. Mas descansar não é descansar da igreja. Resting is not doing nothing as a Christian. Descansar não é fazendo nada como cristãos. As a couple, when we take vacation, what do we do to serve God? Como casais, quando tomamos férias, o que fazemos para servir ao Senhor? It can be for conferences. Pode ser para conferências. When I go somewhere, I try to go at least to an assembly in that area, if possible. Quando eu vou a algum lugar, eu pelo menos tento ir em alguma igreja ou uma assembleia naquele local quando possível. Because it is in our way of thinking together to bring our family in the things of God practically in everything we do. Porque queremos, de forma prática, em tudo que temos, deve estar em nossa mente de levar a família para o Senhor. Christ is all for us, after all. O Senhor é para todos nós. And it has to be shown. E Ele precisa ser mostrado. Now, rejoice in the Lord, not in the world. E agora, se alegrar no Senhor, não no mundo. As Joe said, oh, look at the nice TV we have now. Como o Joe disse, vamos ver aí essa TV aí legal. And a new car. E um novo carro. Agora estamos alegres. Rejoicing in the Lord. Se alegrar com o Senhor. As a couple. Como um casal. We'll come to the children and family after. Vamos chegar ainda aos filhos. So we have examples in the Bibles. Skip over. Então temos exemplos na Bíblia, vamos passar adiante. Fellowship with the Lord's people. Comunhão com o povo de Deus. I'm sorry, within the Lord's service. Comunhão no serviço do We Senhor. have a beautiful example in Acts with Aquila and Priscilla. Temos um exemplo muito bonito com Áquila e Priscila. It's a couple that was working together to serve God. Era um casal que estavam trabalhando juntos para servir ao Senhor. They were helping in teaching and pastoring. Estavam ensinando e pastoreando. They were helping here in the work. Estavam ajudando no trabalho. And they were having also assembly meetings in their own homes. E também tinham reuniões de igreja em suas casas. So we see that together they agreed Então vemos que os dois juntos estavam em to concordância serve God in different aspects.
para servir a Deus em diferentes aspectos. So it's an encouragement for us also to do the same, discuss these things as a couple. Então, é um encorajamento para que nós também o façamos como um casal. And we have also the example of the house of Stephanas, who was serving God. Também temos o exemplo da casa de Stefanas, que estava servindo a Deus. So, teaching in the Lord. E agora, ensinando ao Senhor, ensinando no Senhor. Bring my family into this service and life for God. Como que eu posso trazer a minha família no serviço do Senhor? As we have seen, it starts with the couple first. E como vimos antes, isso começa com o casal. If there is no agreement in the couple, Se não existe alguma concordância entre o casal, it will be very difficult to bring these things about in the family. vai ser muito difícil trazer essas coisas para a família. Teaching the children to follow Christ. Ensinando as crianças a seguirem a Cristo. Now I would like to share a sentence I read in a book E aí eu quero dar sentenças que eu li em um livro. when we were young married. Maybe we've had the children already, I can't remember. Quando nós éramos recém-casados, tínhamos uma criança. I read the book and it was written this, Aí eu li o livro e estava escrito isso. that we should raise our children not as sinners that have to repent, Que não podemos criar os filhos como sendo pecadores que precisam se arrepender, but as future fellow citizens of heaven. mas como futuros concidadãos nos céus. There's quite a difference in relationship when we understand that. Existe uma certa diferença entre relacionamento quando entendemos isso. If you only see your children as sinners, Se você apenas ver o teu filho, a criança, como uma pecadora, you will interact with them as if they were sinners in this world. você vai interagir com ela como se ela fosse um pecador nesse mundo. Repent. Arrependa-te. Why did you do this? Por que você fez isso? That's bad. Isso é ruim. You'll go to hell. Hã? You'll go to hell. Você vai para o inferno. Not you, I mean the... As crianças. But if we see them as future citizens of heaven, Mas quando nós vemos como futuros concidadãos dos céus, as given from God Himself, dados por Deus mesmo, Him telling to us, Ele está dizendo para nós, please raise this child for me, por favor, crie esses filhos, essas crianças para mim. it will change everything. Isso vai mudar tudo. I will teach them the things concerning Christ. E eu vou ensinar aí a elas as coisas com relação a Cristo. And I will show them the way to know Christ. E vou com isso mostrar o caminho para Cristo. So we have examples in the Bible of that. We see Abraham that was instructing his family. Temos exemplos na Bíblia sobre isso. Abraão instruiu a sua família. And we see it in Moses also. E também vemos isso com Moisés. Why? Por quê? We know what his mother did when he was young. Nós sabemos o que a mãe dele fez quando ele era She jovem. was the one nurturing him. Era ela quem que cuidou dele quando criancinha. And we can imagine the impact of that woman in the life of Moses. E podemos imaginar o impacto dessa mulher na vida de Moisés. She was certainly teaching him about his true origin, Ela estava com certeza ensinando ele sempre sobre a origem his dele, people and God. o povo de Deus. So the impact of a father, O impacto de um pai, the impact of a mother. o impacto de uma mãe. This was commanded to Israel in Deuteronomy 6. E isso foi ordenado para Israel em Deuteronômio 6. They were to inculcate, Eles deveriam inculcar, which means they have to teach it to the children e significa que eles deveriam ensinar para as in crianças, such a way that it sticks there forever. de modo que permaneça na mente para sempre. Like when we train someone to do something, it becomes a reflex. Do mesmo jeito que treinamos alguém a tal ponto que se torna um reflexo. You're not even thinking about it, you just do it. Você nem pensa nisso e simplesmente faz. So when they were sitting in the house, Então, quando estavam em they casa, had to speak. deveriam falar. When they were walking on the way, No caminho, they had to speak. deveriam falar. When they were going to bed, Quando estavam indo para a they had cama, to speak. deveriam falar. And when they were waking up, they had to speak.
E ao acordar também, it shows that in the family, isso mostra que na família, as a couple, como um casal, every occasion should be used to bring the things of Christ to our children. todas as ocasiões devem ser utilizadas para trazer as coisas do Senhor para as crianças. It was commanded again in Deuteronomy 6. There is other instruction. Ordenado também em Israel, em Deuteronômio 6, temos outras instruções. The word had to occupy them in everything they were doing. A palavra devia ocupar eles em tudo o que eles faziam. Discipline is necessary. Disciplina é necessária. There are verses that are known in the Bible. Existem versículos que são conhecidos na Bíblia. And again, it's the knowledge of God. E novamente é o conhecimento de Deus. God knows very well how we work. Deus sabe muito bem como que a gente funciona. He made us. Ele nos fez. And He knows the consequences of sin in us too. E Ele também sabe as consequências do So, pecado em when nós. He said, teach your children, Então quando Ele diz, ensinai a criança, let's take to heart to do it. vamos pegar nosso coração e fazer isso. You see also that Paul was teaching Timothy. Vemos também que Paulo estava ensinando a Timóteo. And if Paul did that, E se Paulo fez how isso, much more we should do it. quanto mais nós deveríamos fazê-lo. And the greater family is included also in this. E a família maior também está inclusa nisso. We find in Titus chapter 2 verse 1 to 8 Nós achamos em Titos capítulo 2, 1 a 8, that there are also the old sisters and the old brothers, que existem também as irmãs mais velhas e os irmãos mais velhos, and they have to take part of these things. e eles também têm que ter parte nessas coisas. Okay, how can I promote practically the things of God in my family? Ok, como que eu posso promover as coisas de Deus na minha família de forma prática? So we have seen the necessity of raising the children. Ok, vimos necessidade de criar os filhos. Now, what can I do practically? O que eu posso fazer de modo prático? These are suggestions for you. São sugestões para vocês. Okay, prayer first. Ok, primeiro, oração. Pray together in family also. Orem juntos como família. So that your children are learning what it is to speak with God. Que as crianças desse modo possam ouvir o que é falar com Deus. And the things that we can ask God for our needs. Também pedindo para o Senhor pelas suas necessidades. We can pray for one another. Podemos orar uns pelos We outros. can pray for the saints. Podemos orar pelos santos. We can pray for the Lord's work. Podemos orar pelo trabalho do Senhor, pelo serviço. Where? Onde? In the local assembly. Na Assembleia Local, In other assemblies. em outras assembleias, Around us. em torno de nós, In other countries. em outros países. It's teaching the children to see farther than just in the family. Isso está ensinando as crianças a elas verem mais longe do que apenas dentro da família. About what? When can we pray? E sobre o que podemos orar? The salvation of people. Salvação das And pessoas also for the edification of the body of e Christ. também para a edificação do corpo de Cristo. And give thanks to in all things. E dar graças, agradecer em tudo. We live in a world where people are ungrateful. Nós vivemos em um mundo que as pessoas são ingratas. And it's important to teach our children to be thankful to God for all His goodness to us. E é importante ensinar as crianças que sejam gratas de tudo aquilo que Deus dá para elas. Read the Bible in family. Leia a Bíblia em família. Try to explain it in such a way that they can understand it according to their age. Procure ensinar a Bíblia de tal modo que a criança possa entender isso na idade dela. If you feel weakness in explaining the Bible, Se você acha que não consegue explicar direito a Bíblia, you can use commentaries and meditations. você pode usar comentários, meditações. You have in Portuguese the series of Jean Kirkland. Vocês têm em português as séries de Jean Kirkland. João Which is day by day. o Dia por Dia. O Júlio disse que tem. It's very good. É muito bom, Super simple. muito It's simples, short. pequeno, breve, Gives help to understand the text of Scripture. e dá uma ajuda para entender as escrituras. Help you as an adult to explain it to your children. E pode te ajudar como adulto a explicar para o teu filho, a tua criança. It's an example. É um exemplo. Right now in my family, I'm using that, even myself. Agora, nesse momento, em minha família, eu estou usando esse livro. One reading in the morning Uma leitura de manhã and one reading in the evening. e uma leitura de noite. Verse memorization.
Memorização de versículos. Children are good for that. As crianças, elas são boas nisso. I'm not good for that. Eu não sou bom nisso. My child are good for that. Os meus filhos são bons. It's hard to make them memorize, but there are simple tricks. É difícil fazer elas memorizarem, mas existem alguns truques legais. Find the moments where you are together in family. Ache os momentos que se estão juntos em família. For me, it works well for the meals. Para mim isso funciona bem para as refeições. When it's breakfast, Quando é café da manhã, we do the verse. nós fazemos um versículo. One verse per week. Um versículo por semana. We say the verse, we repeat it. Eu digo o versículo e eles repetem. We do it at lunchtime, Nós fazemos isso no almoço for supper. e também na janta. After 3 days, Depois de 3 dias, they can quote it like that. eles conseguem citar assim. After 1 week, Depois de uma semana, sometimes I'm still struggling. eu ainda tenho dificuldade com One isso. verse per week. Um versículo por semana. After 1 year, they know 52 verses. Depois de um ano, eles sabem 52 After versículos. 2 years, they know 104 verses. Depois de 2 anos, eles sabem 104 versículos. Gospel verses. Versículos do Evangelho. No struggle. You do it at mealtime. Não há problemas, eles fazem isso durante as refeições. But it's good. Ok? Singing in family. Cantando em família. Not only kids' songs. Não apenas canções de crianças. It's good, kids' songs. I É mean, bom. yeah, but also hymns. É bom canções de crianças, mas também hinos. Another example. Um outro exemplo. In the evening, we sing together. Na noite nós cantamos juntos. Kids' songs. Músicas de crianças. They like it. It brings the activity to more calm. Eles gostam disso, eles ficam aí com as atividades de forma mais Then calma. after we read the scripture, E aí depois more calm. lemos escrituras, ficam mais calmas. Then we pray together. Aí nós oramos juntos. And then it's time to bed. E aí temos que parar a cama. But also for the hymns. Mas também para os hinos. Simple trick for me. Different for you. For me, I will share just what I do. Um truque simples para mim. Pode ser que seja diferente com você, mas para mim, We memorize 1 verse a week. nós memorizamos um versículo por semana And we memorize 1 strophe of a hymn a week. e memorizamos uma estrofe de um hino na semana. Repeat it 3 times a day. Repetimos isso 3 vezes por dia. We just sing it together. Nós simplesmente cantamos juntos. After a month, Depois de um mês, you can sing a full hymn eles conseguem cantar o hino inteiro in the assembly meetings nas reuniões out of memory. da memória. It's nice to hear the kids singing in assembly meetings. É legal de ver as crianças cantando lá nas reuniões. These are examples how to integrate the things of God in our family practically. Isso são exemplos de como integrar na família coisas de Deus. Rejoice in the Lord always. Alegrar-se no Senhor sempre. Brother Joe spoke about depression. O Brother Joe falou acerca de pressões, de depressão. One thing helps. Uma coisa ajuda. Rejoice in the Lord. Alegrar-se no Senhor. Paul has repeated, I think, 3 times. Paulo repetiu isso 3 2 vezes. times in Philippians, 2 vezes em Filipenses, 1 time in Thessalonians. uma vez em Tessalônica. Rejoice in the Lord. Alegrar-se no Senhor. Did I say rejoice in the Lord? Eu falei alegrar-se no Senhor? Did I say it? Eu falei isso? Eu falo isso, alegrar-se no Your Senhor. family, there should be joy in the Lord. E na família deve ser alegria no Senhor. We have hospitality. Nós temos hospitalidade, We spoke of that this morning. mas já foi falado sobre isso hoje de manhã. And we can also, in family, visit the saints E and assemblies. também em família podemos visitar os santos ou assembleias. Pack the kids in the car. Coloque os filhos da criança Go down, visit another assembly. e vão lá visitar outra assembleia. And as you do that from time to time, Enquanto se faz isso de tempos em tempos, it becomes part of their Christian experience. isso se torna parte da experiência cristã deles. Put the kids in the car. Coloquem os filhos no Go carro visit a brother or e sister. vão visitar lá um irmão, uma irmã. It creates fellowship. Isso cria comunhão. And it becomes part of their Christian experience. E isso se torna parte da experiência cristã deles. And of course, be at assembly meetings. E é claro, estejam nas reuniões como em assembleia. There's no age too young
to start to go with the kids at assembly meetings. Não existe idade, quão menor que seja, para começar a ir nas reuniões. You want and I want Você quer e eu quero that my children grow in the things of God que os meus filhos cresçam nas coisas do Senhor, in such a way that it will be so much in their habit to do those things de modo que seja a tal ponto que se torne um hábito nessas coisas, that when they will grow, de que quando elas forem crescer, they will be responsible for themselves. e elas serão responsáveis por si As mesmas, it is written in Proverbs, como está escrito em Provérbios, they will still do these things. eles ainda vão fazer essas coisas. We know it's good for their soul, Nós sabemos que isso é bom para elas, it's good for us, é bom para nós and it's for the glory of the Lord e é Jesus. para a glória do Senhor Jesus. May there be light in our Que families. haja luz em nossas habitações, The light of the Lord Jesus. a luz do Senhor Jesus, The light of the knowledge of the Word of God. a luz do conhecimento da palavra de Deus. In Egypt there was darkness everywhere E no Egito havia trevas em todo lugar, during one of the plagues. durante uma das pragas, But among those of Israel, mas entre aqueles de Israel there was light in the house. havia luz nas casas. May the Lord help us and bless us Que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, that there might be light in our families also que possa haver luz em nossas famílias também and in our couples e nos nossos casais, for the glory of the Lord Jesus. para a glória do Senhor Jesus. Amen.